Olá, sejam muito bem-vindas ao Poder Delas Cast, um espaço para despertar toda a potência que existe em nós. Aqui nós podemos compartilhar vivências, ressignificar nossas histórias, inspirar umas às outras e, principalmente, celebrar a beleza de ser exatamente quem somos. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco no episódio de hoje, sobre se reconectar com a nossa potência feminina e desconstruir os papéis de gênero que muitas vezes nos aprisionam a violências silenciosas. Eu sou Tati Bastos e estou aqui ao lado da Pri, minha grande amiga, minha parceira e co-host. Olá, pessoal. Eu sou Priscila Zaca. Muito obrigada, Tati. É um prazer imenso estar aqui contigo novamente. E a gente quer convidar vocês a se inscreverem no nosso canal do YouTube, a deixarem o like aqui nesse vídeo, a ativarem as notificações, deixarem seu comentário, compartilharem com seus amigos e amigas, porque a participação de vocês é muito importante para nós. Fica com a gente até o final, porque juntas nós vamos transformar as nossas dores em diálogos que nos libertam. E hoje, né, Tati, com uma temática de muita importância, mais uma vez, para o público feminino, que é os feminismos e as violências invisíveis. Isso mesmo, Pri. Mas antes de chamar a nossa convidada especial de hoje, a gente quer agradecer com muito carinho a todos os nossos patrocinadores, aqueles que nos apoiaram e que tornaram o nosso sonho uma realidade. Agradecer a Casa Raquel Rocha, porque beleza natural não se cria, se revela, e é isso que a Casa Raquel faz por você e por nós. Como né, Pri? sempre, agradecer toda a equipe lá da Casa Raquel Rocha por mais uma vez ter feito isso por nós. Muito obrigada, gurias. Agradecer também Carla Quias Joias, joias que contam nossas histórias, poder que brilha em você. E agora sim, Pri, quem é que tá com a gente hoje aqui? Nós temos uma convidada muito especial, ela que é promotora de justiça há mais de 25 anos, é membro da comissão permanente de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela é palestrante, é também, pesquisadora sobre o tema das violências de gênero, a incrível Ivana Battaglia. Seja muito bem-vinda, Ivana. Seja Obrigada. muito bem-vinda. Obrigada, gurias. Assim, Tati, Pri, eu tô muito feliz de estar aqui, porque eu acho que esse é um espaço muito importante. Nós precisamos cada vez mais trazer essas discussões que tanto nos importam, a nós, mulheres, a público, né? A gente precisa falar sobre isso. Assuntos que eram, há pouco tempo atrás, tão escondidos, né? Coisas que ficavam debaixo do tapete e agora a gente tem essa oportunidade. Por isso que toda vez que alguém me chama para falar sobre isso, nem que eu tenha que atravessar o país, eu vou. Né? Ai, sorte a nossa. Exatamente. E assim, um podcast tem uma importância muito grande, porque tem um alcance enorme. verdade. Então, assim, eu primeiramente queria parabenizar vocês por esse trabalho. Obrigada. E obrigada pelo convite. Imagina. Felicidade é toda nossa. Seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la conosco aqui no Poder Delas Cast. Eu e a Pri conversamos muito quando iniciamos aí essa trajetória, essa jornada, justamente tentando levar a voz de tantas mulheres para um público cada vez maior, né? A gente sabe que realmente os podcasts eles têm tido um grande alcance e cada vez mais o público feminino também tem se interessado por essas temáticas. E um dos primeiros nomes que surgiu, né, É Pri? verdade. Foi o teu nome, a gente tem uma grande admiração por ti, né? A doutora Ivana é uma parceira de E a caminhada. recíproca é verdadeira. Parceira de caminhada do tempo que eu trabalhei lá na Verdade. delegacia, especializada no atendimento à mulher. Então, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Mas antes da gente começar a conversar sobre essa temática tão importante, tão cara para todas nós mulheres, que são as violências invisíveis, os feminismos, a gente quer saber quem é a Ivana. Nossa, essa é uma pergunta tão complexa. Mas ultimamente eu faço bastante palestra, né? Que é uma das coisas que eu mais gosto. É questão de me comunicar mesmo com as pessoas e deixar todo mundo inquieto, porque eu não tenho as respostas, né? Eu tenho as perguntas e as inquietações. Mas ultimamente, quando eu apresento no segundo slide, né? O primeiro tem o título, o segundo slide é a minha mini bio, né? Eu começo apresentando atualmente o que eu faço, né? Aqui eu sou promotora de justiça já há quase 26 anos. Atualmente eu coordeno, né, o Centro de Apoio Operacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher no Ministério Público, que é um centro de apoio novo que foi criado. Então isso para mim é uma grande felicidade.
Mas logo em seguida eu me apresento como feminista e antirracista. Porque eu acho que essa é uma das qualidades que eu adquiri ao longo da minha carreira que mais me definem hoje. E assim, porque eu não nasci assim, eu não fui educada dessa forma, eu fui educada pela minha família e pela sociedade, sobretudo pela sociedade, pela escola, né? A ser uma pessoa machista, racista, né? Então, assim, ó, essa desconstrução, ela foi bastante custosa, porque, para começar, eu sequer percebia isso. Eu não me achava A racista. gente não tem nenhum juízo crítico Eu não me sobre achava isso, né? machista. Eu achava que estava tudo bem, que estava tudo ok, né? E no momento em que eu comecei a perceber uma realidade, assim, né, que não era nada agradável, Uhum. isso causa um desconforto. É ruim a gente se ver nesse papel. Esse papel. Mas é transformador, né? O momento em que eu me tornei uma mulher feminista, né? E antirracista, eu me tornei não só uma promotora de justiça melhor, mas, sobretudo, uma pessoa melhor, né? E o feminismo é incrível, ele é libertador, né? Ele é bom não só para mim, como para as outras mulheres, mas ele é bom, sobretudo, para mim, né? Eu me tornei uma pessoa muito mais feliz. Então, às vezes, quando eu vejo algumas amigas sofrendo por algumas questões, assim, eu digo, gente, algumas gotas de feminismo vai te fazer Vai bem. te fazer muito bem, Isso né? vai fazer bem. Então, hoje eu me defino basicamente assim, né? Mãe de pet também. Ai, que E uma delícia. apaixonada por poesia. Eu acho que essas poucas coisas conseguem me definir bastante. Que maravilha. Ivana, na tua carreira, né, como na promotoria, tu atuou em vários casos de violência doméstica, de direitos humanos, né, direitos das mulheres. De que maneira esse caminho, no caso, te trouxe, né, para o debate feminista? E o feminismo, o que ele representa para ti hoje, assim, enquanto promotora de justiça? O que isso muda no teu trabalho? Então, eu posso dizer que isso foi absolutamente por acaso. Assim, quando eu passei no concurso do Ministério Público, eu fui para uma promotoria de justiça criminal na comarca de São Gabriel, porque eu gostava muito da área criminal. Eu gostava de trabalhar com as polícias, né? A Polícia Civil, a Polícia Militar. Eu gostava, assim, daquela coisa que é o que fascina na área criminal. E eu tinha, na minha promotoria, desde juizado especial criminal, briga de vizinho, até júri, incluindo execução, né? O presídio lá em São Gabriel também ficava comigo. E eu gostava de tudo, mas o que eu achava muito chato de trabalhar era a violência contra a mulher. Porque Eu acho que a maioria de nós, né? É uma Então, resistência. porque um promotor de justiça, quando ele faz uma denúncia, ele está pensando já em todo o processo. A gente já tem toda uma ideia de como é que vai conduzir o processo com vistas ao quê? A uma condenação. Senão a gente nem, né, se não tem a possibilidade, assim, de uma condenação, é porque, né, não precisa nem denunciar. Sim, não seria nem estar nem justo seria estar ali, né? Então, só que em todos os processos, claro que a gente enfrenta alguma dificuldade para conseguir a prova, enfim, mas no caso da violência doméstica, era extremamente frustrante, porque as vítimas não só não colaboravam, como atrapalhavam. Sim. Porque elas vinham para dizer que não tinha acontecido, e eu ficava muito frustrada com isso. E aí, então, o que acontece? Quando veio a Lei Maria da Penha, eu fiquei muito feliz com a parte punitivista da lei, que não é o objetivo principal da lei. Muito pelo contrário, ela é uma lei protetiva. Mas eu, com aquela visão que eu tinha mais punitivista, eu fiquei muito feliz com a parte punitivista, que agora dá para prender preventivamente os caras, porque as mulheres pediam socorro e eu não sabia o que fazer. E não tinha o que fazer, né? Não tinha muito o que fazer naquela época. Eu ficava dando conselho, que é a pior coisa que uma pessoa pode fazer, dar conselho, assim, do tipo, larga esse traste, enfim. Então, porque não resolve, né? Porque as mulheres e que não é o que a maioria delas quer, inclusive. Sabem o que elas precisam fazer, né? Elas não estão indo ali para pedir conselho. Elas precisam de um efetivo apoio do Estado. Sim. Bom, o que acontece? Quando veio a Lei Maria da Penha, eu fiquei muito feliz, assim, com algumas possibilidades, enfim. E acontece que eu fiz como eu trabalhava muito ligada com as polícias, eu chamei, né, Polícia Civil, Polícia Militar e também a SUSEP, na época, no auditório da promotoria, e a gente fez uma espécie de um treinamento, assim, uma grande discussão para ver quais foram as alterações, como é que isso ia acontecer. E eu me recordo que eu fiz uma foto disso e encaminhei para a nossa intranet do Ministério Público. E
uma questão, assim, de alguns meses depois, eu fiz uma outra capacitação, também fiz umas fotos, e isso acabou ficando na nossa história da instituição. Em 2011, criaram essa comissão que tu mencionaste, a COPEVID, que é a Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que ela fica dentro do Grupo Nacional de Direitos Humanos, que é um braço do Conselho de Procuradores Gerais. Então, o procurador-geral que estava assumindo em 2011, doutor Eduardo Veiga, ele recebeu um ofício da comissão do GNDH pedindo a indicação de um promotor para trabalhar com isso nessa comissão. E aí, ele, né, ficou... Qual colega gosta dessa matéria? E quando eles foram pesquisar, né, sobre, né, dentro das nossas notícias ali, apareceu eu fazendo... Tava a Ivana fazendo palestra. Ela gosta, né? Só pode gostar mesmo. Eu gostasse. Eu gostava do trabalho em si, mas não da matéria especificamente. E aí eu comecei a trabalhar. E aí que eu conhecia, assim, os colegas que são os maiores especialistas na matéria, como é a Valéria Escarância, a Silvinha Chaquião, o Tiago Pierobon. E com eles eu aprendi. Então, eu me lembro assim, ó, com a maior humildade, eu conto isso. A primeira reunião que eu fui, eu não sabia do que eles estavam falando. Eu me lembro que teve uma votação, assim, entre os colegas, porque a COPEVID sempre fez enunciados. E aquela era a primeira... E foi pioneira em vários desses enunciados. Reunião da COPEVID, né? Então, assim, eu vi nascer mesmo essa comissão. Então, vamos votar o enunciado, se cabe ou não cabe a suspensão condicional do processo. Eu não sabia do que eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu me lembro que eu votei com a maioria. Sim. Porque eu tinha vergonha de dizer que eu não sabia do que eles estavam falando, porque eu estava interessada noutras áreas do direito e não naquilo. Só que essa noção da minha ignorância me fez buscar também entender. E aí é um caminho sem volta. É verdade. É um caminho sem volta. Conhecimento. E eu acho que a maioria de nós passou exatamente por isso, né? Teve aqui também a delegada Nadine e a gente começou na VD dessa mesma forma, quase como um castigo institucional. Sim, vai lá pra VD, porque Vai lá e faz. é onde ninguém quer ficar, é onde... E aí a gente se apaixona, se encanta, começa... É um caminho sem volta. É um caminho... A gente sai da VD, mas a VD não sai da gente. Mais, exatamente. VD é violência doméstica, até a gente fica com vício de falar VD. Gente, assim, é um caminho sem volta, porque quando tu começa a entender o que acontece... As dinâmicas né? da violência. E dá vontade de saber cada vez mais. E assim, é ininterrupto, eu não consigo parar de estudar sobre isso, de querer entender mais e de fazer curso. É um atrás do outro, né? Ou eu tô fazendo curso, ou eu tô elaborando o curso, o próximo né? curso. Então, eu tô sempre envolvida nisso e é muito apaixonante. É verdade. Assim. Tu és uma grande referência para todas obrigada, nós. Querida. Já esteve conosco em várias capacitações, né, doutora Ivana? E eu tenho para dizer uma coisa assim, ó, que nessa época, então, era, né, me acharam porque parece que era só eu que gostava disso e eu tinha, assim, uma certa preocupação, logo que eu comecei a gostar da matéria e trabalhar com isso, eu pensava assim, gente, se eu morrer, não vai ter dentro da instituição, quem é que gosta tanto assim que nem eu? Mas isso mudou. Hoje, tranquilamente, assim, tem colegas extremamente competentes aqui no meu Ministério Público do Rio Grande do Sul, envolvidos com isso, na sabe? temática. Que podem me substituir tranquilamente. Que coisa então, boa. assim, aí eu sinto que já posso descansar em paz. Não pretendo já morrer. ficou o legado, não pretendo né? morrer, né? Mas já posso Mas, Ivana, é um ir. assunto que tu fala muito bem. Eu me lembro de muitas conversas que já tivemos sobre isso. Inclusive, tu te identifica aqui como feminista. E falar em feminismos, né, que é um termo que a gente escolheu pra gente debater hoje, no plural, Sim. ele dá conta de toda essa diversidade Exato. do ser mulher, olhando para múltiplas vozes, cores, experiências, condições socioeconômicas, como esse pluralismo, como esses feminismos podem ser vistos quando a gente pensar em elaborar políticas públicas e também dentro do sistema de justiça, para contemplar essa Exato. multiplicidade do ser mulher. Porque assim, por isso que é importante falar feminismos, porque se ele não for inclusivo, se ele não for para todas as mulheres, ele não serve. Ele não atende, né? Ele não vai atender. Porque a história do feminismo, quando a gente vai olhar lá, como é que ele surgiu, né? A todas as ondas. Ele teve momentos, assim, que ele surgiu de um movimento específico de um grupo de mulheres, né? Quando as mulheres brancas de classe média estavam brigando, né? Lutando pelo direito a trabalhar,
as mulheres negras já trabalhavam há muito tempo. Era o direito de poder cuidar dos seus filhos, né? Exato. Então, assim, Era outra pauta. são outras. E eu acho que a gente chegou num momento muito importante de amadurecimento, em que a gente tem que entender que o feminismo, ele tem que ser para todas as mulheres. Se ele não for inclusivo, se ele não pensar em todas as interseccionalidades, nas mulheres negras, as mulheres indígenas, quilombolas, as mulheres com deficiência. Mulheres trans, As mulheres trans, lésbicas. as mulheres lésbicas são mulheres que têm um atravessamento de múltiplas violências. Então, assim, eu sou uma mulher branca, de classe média, eu sofro violência só pelo meu gênero, né? O gênero, para mim, já é Já é um fator de um risco. fator de risco. Mas é completamente diferente de uma mulher negra periférica. É completamente diferente essa violência. Então, se a gente não tem essa perspectiva de dar a mão para todas as mulheres, a gente não está realmente, né, se identificando com esse movimento, que é um movimento que busca uma justiça para a humanidade, né? O feminismo, social. ele não é para as mulheres, né? Ele é para a humanidade, é para homens e mulheres. Porque o machismo, o feminismo não é o oposto de machismo, né? Como algumas Que é importante pessoas que se pensam, diga. né? O machismo é uma ideia de superioridade dos homens, né, sobre as mulheres, que é o que nós temos vigendo na nossa sociedade. Essa ideia, ela tem aproximadamente 5.000 anos e ela ainda persiste, né? O feminismo não é uma ideia de superioridade das mulheres sobre os homens, ao contrário, é uma ideia de igualdade. É isso que esse movimento busca. Porque o machismo, ele faz mal para homens e mulheres, né? Tá, mas como assim, né? Então, por exemplo, os homens se suicidam quase 4 vezes mais do que as mulheres, por conta dos papéis de gênero que dizem que o homem não chora. Não Que o homem manifesta tem- O emoções. homem tem que ser forte, o homem não pode fraquejar. E se ele não pode fraquejar, se ele fica triste, se ele fica deprimido, ele não pode procurar médicos. Não é coisa de homem, ele tem que aguentar o tranco. Isso. Então, assim, os homens se envolvem muito mais com álcool e drogas, porque onde é que se busca alívio para frustração? A fuga, né, Né? muitas vezes, dessas Então, faltas. eles se envolvem muito mais em acidentes de trânsito, porque eles precisam mostrar a masculinidade por meio né, dessa impetuosidade. Eu não tenho medo, eu vou, eu faço. Eles se envolvem muito mais em briga. Os homens morrem muito mais do que as mulheres Quase 3 assassinados. vezes mais. Né? Mas eles morrem pelas mãos deles, né? Então, assim, porque os homens morrem mais, ninguém... Não, a gente sabe disso. Mas não são as mulheres que estão matando os homens. Então, quando a gente pensa no machismo, o machismo, ele estruturalmente, ele faz muito mal para toda a sociedade. Ele aprisiona, né, mulheres e homens em papéis estereotipados que fazem muito mal. Só que para nós faz mais mal ainda, porque a gente está morrendo, né? Em média, 4 mulheres por dia morrem na mão das pessoas por quem elas nutriram ou nutrem afeto, né? A maior parte são companheiros ou ex-companheiros, marido, ex-marido, mas também tem pai, filho, irmão. Então, assim, a gente tá morrendo dentro de casa, na maioria das vezes. Na frente dos filhos. Na frente dos filhos, ou Quando os seja, filhos não fazem parte é também onde dessas a violências. gente deveria se sentir segura. Né? E essa é a perversidade, né, da Essa violência é a de gênero. perversidade. Porque a família deveria ser um lugar de amor e proteção. Mas, por vezes, é o lugar onde acontecem as maiores violações de direitos humanos de meninas, mulheres, crianças, né? Então, assim, a ideia que a gente tem de família é uma ideia bonita, mas a gente tem que pensar que o que é aquilo que está no nosso ideal, na propaganda de margarina, e aquilo que é a realidade, que a gente tem que tirar essa venda dos olhos para prestar atenção, porque a maior parte dos abusos sexuais intrafamiliares acontecem dentro de casa. A maioria deles praticado por pai e padrasto. É horrível falar sobre isso, né? Não é um assunto agradável, mas a gente precisa falar sobre olhar para isso, né? Com certeza. Mas muito, Ivana, muito se fala sobre essas violências, sobre a violência contra as mulheres, né? Mas muito pouco se fala sobre a masculinidade que sustenta esses modelos de violência, né? Essa sistemática, né? Mas nós gostaríamos de saber do teu ponto de vista, como que o sistema judiciário poderia atuar de uma forma a desconstruir esses padrões, ao invés de só punir os efeitos disso. Ou até reforçar esses padrões. Exatamente. Vezes. Então, eu acho que a gente tem um instrumento fantástico, que é o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero.
que ele não é uma opção para os magistrados, né? Ele é obrigatório. Tanto é que, assim, mais de 18% de todas as reclamações que tramitam na Corregedoria Nacional do CNJ são pelo não cumprimento do Do protocolo. protocolo. Né? Então, assim, ó, isso é sério, né? O protocolo, ele foi feito pelo CNJ para magistrados, mas ele também se aplica a todo o sistema de justiça, inclusive para nós promotores. Mas não com esse caráter vinculativo direto, né? Existem algumas resoluções do CNMP dizendo que deve ser adotado perspectiva de gênero, né? Enfim. Mas nós também está saindo do forno o nosso protocolo. O CNMP está finalizando um protocolo Ótimo. para o Ministério Público também, porque nós estamos em 2025. É. Então, assim, tá mais do que na hora da E gente às vezes ter. o óbvio tem que ser dito, né? Exato. Então, tá mais do que na hora da gente rever os nossos comportamentos, rever aquilo que tá certo. Eu sou fruto dos anos 80, em que era engraçado fazer piada racista. Isso passava nos Trapalhões, na Na TV. TV. Era divertido, né? O racismo recreativo, né? Exato. Então, tudo era divertido. E aí, agora tem umas pessoas que ficam dizendo, hoje nada mais tem graça, né? Por causa do mimimi. Não, gente. Para as vítimas de todos essas violências, isso não é nada engraçado. Não é nada engraçado. Então, assim, isso não é mimimi. Isso é violência que a gente tem fala, que rever. né, Pri, que mimimi é a dor que dói no outro. É Exatamente. mimimi, né? Porque não dói na gente. Então, assim, para que uma sociedade se transforme, infelizmente, a gente precisa que algumas coisas venham de cima para baixo. O que não significa que uma lei vai mudar a realidade. Porque a gente está falando de cultura. De cultura. E cultura é algo bem complexo, né? Eu me lembro de uma palestra com algum tempo que eu assisti que uma mulher, ela até usou uma metáfora que eu costumo repetir, que eu acho fantástica. Assim, a cultura é como a água de um aquário. Então, assim, a gente está imersa na cultura. Não tem como sair do aquário. Mas e aí eu já acrescento, mas tem como criticar essa água, dizer que essa água tá ruim, que essa água tá matando muitas peixes, né? E tá fazendo mal para todo mundo. Então, assim, a gente tem que ver. A primeira coisa, a gente tem que ver. Identificar. Isso não tá legal, isso não tá bom. Para algumas pessoas tá bom, né? Então, essas pessoas que ficam lutando, né? Alguns homens, na verdade, né? Para eles está muito bom, né? Os homens que estão no topo, né? É o homem branco, cis, hétero, né? Para ele tá bom. Interessante. Para ele tá bom. Aí algumas mulheres acabam aderindo, né? E defendendo esse modelo, né? Como tem agora esse movimento das threadwives, né? As esposas tradicionais. Só que essas mulheres que fazem, inclusive eu vi alguns perfis assim, né, de meninas falando, né, mulheres e meninas falando que o sonho delas, que é maravilhoso, ser sustentada, ficar cuidando da casa. Elas se esquecem de um detalhe que é muito importante. Elas estão participando desse contrato. Em troca da beleza que elas têm e da juventude. Ou que seja, vai passar, que vai acabar. Que vai passar. E aí, quando acabar a beleza e a juventude, que isso é inevitável, né? Sim, vai acabar. Vai acabar. Qual é a autonomia que elas vão ter? Como se sustenta, né, esse movimento? Qual é a autonomia que elas vão ter? Porque é muito provável que aquela pessoa que está com ela agora troque ela por outra pessoa mais jovem e mais bonita. E aí as coisas já passaram. Inclusive para ela conseguir se reinventar, se reconstruir. Exatamente. Numa sociedade que é etarista. Muito mais difícil. Numa sociedade que é etarista, que julga as mulheres mais velhas, enfim. Então, são coisas assim que... e não é... Eu não tenho nada contra ser dona de casa, cuidar da casa. Eu, particularmente, amo lavar roupa. Ninguém toca na máquina lá em casa. Eu tenho prazer, eu gosto de fazer as coisas. Mas porque é o meu prazer. E boto todo mundo... Eu tenho 3 homens em casa. É o meu marido, meu filho, meu enteado. E é tudo dividido, né? Então, assim, eles realmente... Todo mundo pega junto, porque eu não moro sozinha nessa casa. Mas o que eu faço com prazer. E a questão é ter autonomia financeira, né? Ter o poder de decisão, então, de decidir sobre a sua vida. Eu posso decidir se eu vou fazer ou se eu vou chamar alguém para fazer para mim. Por quê? Porque eu investi na minha carreira.
né? Então, eu tenho como me sustentar, e isso eu acho importante que as mulheres entendam, sabe? Então, eu fico muito triste de ver mulheres que se opõem ao feminismo, dizendo não, porque Eu isso não não me sou serve. feminista, Às vezes até a gente tem falado sobre isso, às vezes até um desconhecimento ou um mito social do que seja o Não, com feminismo, certeza. né? Porque realmente o feminismo ele tem muitas ondas, então a gente Sim. ainda tem muitas mulheres e homens principalmente, ainda tem no seu imaginário que é aquele movimento das mulheres que não se depilam, que queimam sutiã em praça pública, Que odeiam que não os querem homens. homens, que odeiam os homens. Ah, E não é isso, né? não. Justamente quer poder reconstruir a própria São ideia do que é o mulheres que feminismo. se bastam e se unem a outras E mulheres. que podem tomar né? decisões, seja Exato. ficar em casa cuidando dos Exato, filhos, do seu companheiro, seja trabalhando, seja não tendo filhos ou tendo muitos Exato. filhos. A Essa é a escolha, né? possibilidade de decidir. É isso que importa. Se ela quiser abrir mão do trabalho para ficar em casa cuidando dos filhos, É ok. legítimo. Cada um faz o que quer, essa, aliás, é a ideia. Mas que ela não seja criticada, por exemplo, se ela quiser investir na sua carreira e não tiver tanto tempo assim para dar para os Pra filhos. dispor. Que ela não seja julgada por isso como uma mãe má, como uma mulher perversa, porque os homens não têm esse julgamento. Os homens que Exatamente. trabalham muito e mal veem os seus filhos são entendidos como bons pais e bons maridos, porque eles estão provendo a casa. Porque a masculinidade na nossa sociedade ocidental atual, ela basicamente ela tem dois grandes pilares, que é o dispositivo de eficácia, como diz a Valesca Zanello, né? Que é o fato dele ser um provedor, o homem tem que ser o provedor da casa, e o outro é a violência. Então, qual é o problema das caixinhas? O problema das caixinhas é esse, que quando a gente ensina os meninos desde muito cedo, que isso aqui é importante para um homem, para ele ser homem, ele tem Ser validado. ele tem né, que ser enquanto homem. validado enquanto homem, ele tem que ser isso. O que acontece? Por que quando a gente tem uma pandemia, a gente vê os números crescendo de violência? Dentre os vários fatores, como isolamento, enfim, tem o fato, os homens ficaram desempregados, ou seja, eles não puderam cumprir aquele Seu papel pilar, social. aquele pilar de ser o provedor. Eles vão lançar mão do outro pilar que fundamenta a masculinidade, que é a violência. Que é a violência. Né? Então, é sobre isso que a gente tem que falar. E a gente está falando muito de papéis, de desconstrução desses papéis de Uhum. gênero, que eu acho que isso está gritando na nossa sociedade. Tu está falando muito da questão da masculinidade, e a gente quer falar um pouquinho das feminilidades, né? A gente sabe que essas características historicamente atribuídas ao ser mulher, e eu acho importante, eu sempre destaco essa frase da Simone de Beauvoir, né? A gente fala muito nela, que não se nasce mulher, torna-se mulher. E esse processo, essas características que se exigem do ser mulher, como a abnegação, o cuidado, a paciência, a própria maternidade, o silêncio. Muitas vezes essas características se voltam contra nós. Com certeza. Né? São justificativas para que muitas vezes a gente reforce ou até mantenha essas situações de violência nas quais a gente está inserido, e pior, que a gente nem identifique que aquilo é violência, ou que a gente ouça, acho que tu falaste muito bem sobre isso, ouça muitas vezes da nossa rede de apoio, mas ele é um ótimo pai, mas ele não te deixa faltar nada. Como assim tu quer te separar, mas ele nunca te bateu? Né? Então, acho que é importante a gente falar também sobre essas características do feminino. Assim, olha, Tati, eu acho que é muito cruel o modo como a sociedade espera que nós possamos exercer a nossa feminilidade, né? Porque a feminilidade está também construída sobre alguns pilares, né? O primeiro deles é a beleza. Nós somos obrigadas a ser bonitas. A juventude. Exatamente, a juventude, beleza. Então, assim, a beleza é um pilar muito importante. As meninas, elas não nascem odiando os seus corpos, a gente ensina as meninas a odiarem os seus corpos. 92% das mulheres no Brasil não gostam dos próprios corpos. Então, e ao contrário, quando fizeram uma entrevista com os homens, 87% deles se acha bonito. E aí eu sempre pergunto, eu barriga conto, careca, né? Mas é uma questão de percepção. É autoestima. Né? Do que é importante. Como diz a Valesca Zanello, é a autoestima delirante do homem hétero. Do homem, né? exatamente. Então, assim, a questão do cuidado. A questão do cuidado é que é invisível, né? Nos compete aquilo
mas ela faz por amor. Não, aquilo que chamam de amor, na verdade, é trabalho não remunerado, né? E isso tem que, aliás, o impacto. Brasil é um dos poucos países do mundo que não olha para o trabalho, né? Para o cuidado Exatamente. como Isso- sendo... Isso já foi até redação do Enem, Ah, mas ainda continua sendo entendido, não, mas eu faço por amor. Ok, por abnegação. mas quanto tempo da tua vida tu sacrifica para isso, né? Pensa naqueles teus colegas homens que têm muito mais facilidade para ascender na carreira, porque eles não têm esse trabalho em casa, né? Então, isso impacta as mulheres num determinado momento, quando elas, principalmente se elas vão optar pela maternidade, elas já não têm mais o tempo para estudar, para se dedicar ao trabalho, e isso impacta financeiramente na vida de uma mulher. E aí, quando ela tenta se separar, quando ela vai lá para uma vara de família, ela ainda sofre uma dupla violência, Uma porque o revitimização. sistema de justiça entende que, não, mas ela é nova, né? Ela é Por que não trabalhou, né? saudável, ela que vai procurar um trabalho. E não contabiliza todo o trabalho de cuidado que essa mulher teve ao longo da vida ao lado daquele companheiro. Então, assim, porque é invisível. Essa é uma das violências A invisíveis, gente, né? eu sou advogada de direito de família, né? E as minhas Então, clientes, sabe do que eu tô Não, falando. Sabe bem. muitas vêm com a doutora, eu larguei tudo para cuidar dos nossos filhos. O meu marido é rico e eu sou pobre, eu não tenho nada. E eu quero me separar dele agora, como eu faço, né? Quem vai sustentar o mesmo padrão da minha família? O que eu posso pedir? Aí vem a figura dos alimentos compensatórios, né? Que tá se falando. Até nós conversamos com a doutora Maria Berenice Dias, quando ela esteve aqui, sobre isso. Mas, infelizmente, o Poder Judiciário ainda não tem aplicado muito bem essa figura, né, dos alimentos compensatórios. Talvez agora, com a inovação do Código Civil, talvez isso venha mais à tona. Mas... Precisa aplicar o protocolo com perspectiva de Em gênero. tudo, em todas É as só áreas do isso. direito. Exato. Mas É a só- gente nota que isso não vem acontecendo e realmente as carreiras dos homens decolam Aham. e as mulheres daí se veem fora do mercado de trabalho numa condição financeira muito precária. E o que é pior, atribuindo essa escolha a ela. Exato, Ela escolheu, ela exato. decidiu. Mas, na né? verdade, isso é muito a- pesado. Até pode ter sido ela que, no determinado momento, eu vou fazer isso, mas ela faz isso pressionada por uma ideia Pressionada. da família, da sociedade, de que isso é ser uma mulher de verdade. Exato. Talvez até E se iludida, ela né? não fizer, Ah. ela se culpa por Exato. isso. Então, eu digo assim, sempre é uma Exato. escolha viciada. Sempre não, mas na Exato. maioria das vezes, há uma escolha, mas uma escolha viciada. Porque é o que se espera de uma mulher? Se espera sacrifício, abnegação pelo outro, doação pelo outro. É isso, porque a feminilidade é construída em cima desses disso, pilares. né? Então, isso é uma violência. Porque se nós não fazemos, somos julgadas. Nos julgamos, a culpa nos persegue. E sempre é julgado pelo outro, é por nós Exato. mesmas, né? A Ou culpa a gente nos se julga. persegue. E isso é muito... É muito cruel, né? É muito cruel. E isso tem um impacto imenso na saúde mental das mulheres. As mulheres estão exaustas. As mulheres não estão cansadas. Elas estão exaustas. É um nível de exaustão. E adoecendo, né? Adoecidas. Sim, é um nível de exaustão que também está invisibilizado. As pessoas não percebem, né? E é muito triste, assim, de ver, porque o que a gente pode fazer por essas mulheres, né? Vamos mostrar que essa água do aquário está muito suja. Tá muito suja. A gente precisa mudar Sim. isso. Eu tenho percebido, assim, ó, que sempre trabalhei área criminal. Quando vim para Porto Alegre, fiquei um tempo na promotoria de direitos humanos, depois fui trabalhar promotoria de violência doméstica, depois um tempo na promotoria de justiça criminal, crime comum, e agora estou no centro de apoio. Eu nunca trabalhei com direito de família. Então, nunca me ative a pensar, né, no direito de família como um lugar de violências, mas ultimamente tem sido meu objeto de estudo. Porque tenho visto que, por vezes, os locais dentro do sistema de justiça com as maiores violências estão lá nas varas de Eu família. concordo. E é por isso que os últimos eventos que eu tenho organizado no âmbito do Ministério Público têm sido com convocação dos colegas das varas de família, Famílias. para que consigam começar a ter essa percepção, né, de perspectiva de gênero mesmo. Não, e a né? gente tem a ilusão de que a violência doméstica ela só repercute no âmbito penal e processual penal. E não.
Não, Em a tudo. própria lei fala isso. Exato. Então não tem como a mulher, como a gente vê nas varas de família, estarem com a medida protetiva e terem que entrar e ficar frente a frente ou no mesmo saguão com o seu agressor, Ou Exato. manter uma guarda compartilhada, o que é... que eu acho exatamente absurdo. onde ele vai utilizar o tempo todo a questão da convivência com os filhos para novamente ter novas violências e conflitos. Um dos palestrantes do último evento que nós realizamos, aquele que vocês foram ali. Maravilhoso, Só que, aquele maravilhoso. o Francisco Tojal, ele tem uma pergunta, que numa aula dele que eu assisti, que ele diz assim, que sistema de justiça é esse que num dia concede uma medida protetiva e no dia seguinte chama essa mulher para uma audiência de conciliação com o seu agressor? É essa falta de comunicação, essa falta de ver como um todo e de ter perspectiva de gênero, né? A gente precisa entender que há uma assimetria de poder na sociedade. Essa assimetria de poder, ela se move para dentro do processo, para dentro do E sistema em todas de as justiça. áreas de vida dessa mulher, não tem como fragmentar essa Exato. mulher. Não, e aí a Érica Canuto, que é a outra palestrante, ela tem um slide que é muito interessante, uma mulher toda repartida, toda cortada, sabe? E ela traz nesse slide assim, a gente trata essa mulher assim no sistema de justiça. É um pedaço que ficou lá na vara de família, um pedaço na vara de violência doméstica, um pedaço lá na infância e juventude. Então, assim, como é que a gente vai amparar as mulheres que estão sofrendo essas violências e que, por vezes, elas nem percebem como violência? Que são as violências invisíveis. Exatamente. Sim. Então, assim, e o sistema de justiça não percebe como violência. Então, dá uma aflição, assim. Mas quando eu começo a pensar assim, meu Deus, isso a gente não vai chegar lá, né? Os prognósticos é no mínimo 150 anos para ter um mundo, um planeta Um pouquinho com mais igualdade equânime, de mais gênero, né? isonômico. Mas aí começa a dar um desânimo, mas aí a gente olha um pouquinho atrás e pensa, não, até a década de 60, 70, a gente até nem se 50 anos divorciou. atrás. Estatuto gente, da mulher podia- casada, né, que veio A para gente não nós. podia se divorciar. Então, assim, quando a gente olha um pouquinho para trás, a gente gente vê vê o que quanto avançou. avançou. A gente avançou, a gente está avançando a passos de formiguinha e sempre com um risco de perder os direitos, Sempre. né? Porque, assim, Os primeiros direitos a serem sacrificados, né? desde 1940 a gente tem direito de fazer aborto em caso de risco de vida, por exemplo. E agora tem um projeto de lei que estão querendo toda hora colocar de novo Isso, acabar com o comportamento para legal. acabar com isso, que é a interrupção da gravidez de forma legal, que está lá no Código Penal de 1940. Então, assim, o que a vida da mulher não importa? Ela tem a função que é de ser a reprodutora. O homem tem que ser o produtor e as mulheres têm que ser a reprodutora. E isso é um papel de gênero que é uma violência absurda. As mulheres que decidem não ter filhos têm duas opções, né? Segundo o que se entende a sociedade. Ou ela é uma pobre infeliz coitada que não conseguiu, tentou e não conseguiu, então nunca vai conhecer o amor verdadeiro, blá, blá, blá. Ou então ela não quis, e aí ela é como aquela música do Francisco Elombre, ela é triste, louca ou má. Ou má. Né? Não tem Tem um opção, livro, inclusive, né? né? Exatamente. Como assim ela não quer? Ela tem algum problema, né? Então, às vezes é bem difícil ver algumas coisas dessas. E tem um filme, eu não sei se Ivana, vocês... mas não é nem só ter filhos, né? A mulher Não, também é que não tudo. casa, que não tem um parceiro, ficou pra Exato. titia, não quis casar, qual é o problema dela, né? Em Ninguém quer essa mulher. 2025, a gente ainda julga mulheres porque elas estão sozinhas. Exato. O pior de tudo é que as mulheres também julgam Sim, as mulheres. Ah, né? Isso que reforça, O né? Um machismo sistema de é dominação. estrutural, Uhum. Porque se só os homens fossem machistas, tava tudo ótimo. A gente Nós A gente é somos maioria, tava tudo é, certo. da população, né? Então, assim, o machismo, muito embora ele não nos faça bem, ele é estrutural. Eu comecei contando para vocês que é o que eu aprendi, foi assim que eu ingressei na instituição, né? Machista, racista, homofóbica, porque tá tudo muito ligado, né? Com Todos esses certeza. preconceitos, eles têm o mesmo fio condutor. E aí, achando que não. Achando que não era, achando que estava tudo bem. E pensava assim, imagina, como é que a fulana aguenta isso? Se fosse eu... Uhum. E aí tem uma colega do Rio de Janeiro que eu gosto muito do modo como ela diz assim, ó. Querida, não é sobre você.
O mundo não está girando sobre teu umbigo. É sobre aquela mulher, com aquele problema, daquele jeito. Naquele Naquele contexto. Naquele né? contexto. Olha, É bem isso, assim, sabe? Querida, não é sobre você. E essa questão do machismo e do racismo e dessas bases comuns, esses fios invisíveis, né, que ligam todos esses sistemas de dominação. Uma coisa que a gente tem falado bastante é que esses sistemas de dominação, eles só dão certo e se perpetuam porque os próprios oprimidos Com reformam certeza. esses comportamentos. Então, o racismo é a mesma Sim. coisa. E né? sempre na tentativa de, ao se aliar ao opressor, ter algum ganho Algum com benefício. isso. Algum benefício. Até pode ter um que outro, Provisório, também precário, né? mas não dá certo. Não é uma boa ideia. Exatamente. Ivana, muito se tem falado, infelizmente, em função de alguns casos aí que houveram recentemente, sobre a violência vicária, né? Então, a gente quis trazer essa temática hoje aqui para que tu, né, pudesse dar uma explicação do que se trata, de que forma isso acontece para quem está nos ouvindo, de forma técnica, porque isso também é uma violência, Sim. né, invisível contra a mulher, mas muito pouco falada. Ela está sendo falada agora porque veio à tona. Mas eu acredito que seja uma questão a ser trazida que já vem, que acontece, né? Sempre aconteceu, Sempre aconteceu, Sim. mas agora tá... Sim, os casos recentes das crianças que foram mortas Os pelos pais. feminicídios indiretos, como a Para Ivana se fala muito. vingarem, né, das companheiras, trouxeram esse assunto à tona, o que eu acho excelente vir à tona esse assunto, porque ele não é de agora, né? Mas ele vem nos dar um retrato de como é que opera esse sistema tão cruel com as mulheres. As mulheres, geralmente, o bem mais precioso para elas são os filhos. Então, elas abrem mão de tudo para não perder os filhos, para não... É o grande medo que uma mulher tem. E é engraçado porque, assim, antigamente a legislação previa, né, que se a mulher deixasse o marido, perdia a guarda dos Perdia a filhos. guarda. Isso não existe mais. Mas as mulheres ainda acreditam que sim. Sim. Muitas delas têm essa dúvida e elas permanecem numa relação abusiva. Até porque eles reforçam isso, né? Eu vou te tomar as crianças. Eles ameaçam muito, Eles eu vejo, isso é uma ameaça, realidade cotidiana. É ameaça, né? mas Mais comum. eles não querem cuidar dos filhos. Se eles Sim. ficarem com os filhos, Mas eles vão eles dar sabem pra que é uma mãe cuidar. estratégia de manipulação. Vão dar pra mãe cuidar, vão dar pra nova namorada cuidar. Pra Eles não vão babá, cuidar. Eles não vão cuidar. Mas eles... Exatamente, estratégia de manipulação. E a violência vicária é isso. É isso. É utilizar os filhos para atingir a mãe. E, por vezes, praticando violência contra eles também. Né? Violências que não deixam marca. Violências que transformam essas crianças. As crianças ficam com problemas severos. Assim, a gente percebe criança com atraso na fala. Criança que volta a fazer xixi. Não fazia mais xixi. Volta a fazer xixi na cama. As crianças... ficam verdadeiramente aterrorizadas. Aí, se essa mãe vai lá e faz uma denúncia contra esse pai lá na vara de violência doméstica, ele vai lá na vara de família e diz que ela está praticando alienação parental. Sim. A maldita alienação parental, que é essa lei nasceu, assim, quando a gente, não sei se vocês já viram o projeto de lei dessa lei. É uma coisa absurda. Tá? E esse projeto de lei, ele veio bem como uma resposta à Lei Maria da Penha. Veio, quase uma retaliação. né? Veio acho que uns 2 anos depois, eu não me recordo, mas acho que isso. Foi aproximadamente. Bem como uma retaliação. E ele foi impulsionado, esse projeto, por um movimento de pais. Né? Então, ele é literalmente uma assim. resposta àquelas mães que denunciavam a violência, quando as mulheres conseguiram uma lei que dava para elas esse poder. E a lei da alienação parental, ela vem a partir de uma ideia, de uma pseudociência, né, que é a síndrome da alienação parental, que não é uma síndrome. Inclusive, o Conselho Federal de Psicologia proíbe que os psicólogos falem nisso, porque não existe. Isso é uma pseudociência criada por um psicólogo nos Estados Unidos, que acabou, inclusive, depois se matando, mas ele trabalhava fazendo laudos, justamente laudos sobre abusos sexuais. E ele criou essa síndrome. E nos livros o Gardner, nos livros que ele escreveu, ele sempre se referia à mulher como alienadora. E ele era
me desculpa a expressão, mas ele era um pervertido, porque uma das frases do livro dele, a Valéria Scarance traduziu os livros do Gardner, porque ela tem, assim, uma das maiores especialistas em alienação parental no país, é ela. Uma das frases, ele diz que a pedofilia é algo necessário para a preservação da espécie humana. Então, esse é o cara que show de criou horror. Fala sobre a alienação parental, né? E porque justamente ele fazia laudos sobre abuso sexual, no sentido de que não aconteciam. Bom, quem trabalha com isso sabe que é muito difícil comprovar um abuso sexual de uma criança se não tem penetração. E o abuso pode acontecer E de a maioria das diversas vezes não formas. tem, Exatamente. né? Não tem nessa faixa Então, etária. assim, ó, é complicado, né? É tênue. O fato de não comprovar não significa que não não tenha aconteceu. Mas dentro do sistema de justiça, o que acontece é isso. Quando não consegue comprovar, lá na vara de família se entende que essa mulher acusou falsamente esse pai. E aí o que acontece? Inverte a Ela guarda. perde a guarda. E esta criança que está sendo abusada pelo pai, fica com o pai. Então, assim, ó, não é de forma alguma dizer aqui que os pais são abusadores. Não é isso. Né? Assim como nem todo mundo é assassino. Não é isso. E nem todo homem é agressor Não, também, não é? não. Ninguém quer reforçar Não é- estereótipos Não é aqui. isso, gente. Mas acontece que aqueles que são abusadores, aqueles que são agressores, eles têm uma visão deturpada da justiça a favor deles. São casos que têm que vir à tona até E a título de informação, para que as pessoas saibam que existe esse tipo de coisa. colocando as crianças e as mulheres em risco, que como eu disse antes, a família é para ser um lugar de amor e proteção, é para ser um lugar maravilhoso, mas às vezes não é. E essa violência vicária, ela tem sido, na verdade, um instrumento de tortura emocional contra essas mulheres. Exato. E recentemente a gente viu, e até te ouvi falar muito sobre isso, né, Ivana? Sobre os casos de feminicídios indiretos. Exatamente. A gente queria que tu explicasse também um pouco É, sobre porque, isso. assim, E a nossa tutela legal em cima desses feminicídios diretos, quão falha ela ainda é. Então, assim, ó, o feminicídio indireto, ele é um termo, né, utilizado, assim, de uma forma mais acadêmica até, porque ele não existe, Não como, existe. como crime, né? O crime de feminicídio, ele é previsto no Código Penal, agora tem a maior pena do Código Penal, o que não adiantou nada, né? Porque os homens não ficam pensando, agora Sim, mais agora, cadeia, agora não é vou matar. 40, eu Não. vou. As mulheres seguem morrendo. As políticas públicas punitivistas, elas Inclusive, a pena muito alta, ela reforça a questão de matarem os filhos. Então, é menor, então, né? assim, não tá funcionando. As mulheres continuam morrendo. A gente tem que investir em política de prevenção. Mas, enfim, o feminicídio é matar a mulher por razões de gênero, né? Que pode ser muito facilmente identificado quando há um feminicídio íntimo, no sentido, aquela Sim, pessoa no com que ela... contexto, né, da Um violência. contexto, marido, ex-marido, namorado, ex-namorado, se verifica facilmente. E há alguma subnotificação em relação a outras formas de feminicídio que não se... Por exemplo, né, uma dívida de tráfico, em que o traficante manda matar uma mulher que está devendo para ele. Mas se ele manda matar e quem executa ou ele manda fazer assim, arranca os seios dessa mulher, isso é um feminicídio. Tudo, cortar cabelos, Exatamente, ser cortar estuprada cabelo, por vários exato. homens da facção, que a gente percebe. Claro, então, e aí às vezes isso passa, né, ao largo, mas enfim. Agora, matar os filhos não é a figura do feminicídio, mas a gente entende como um feminicídio indireto, porque essa mulher morreu, né? Com certeza. Morreu em Assim, vida. Morreu em vida, né? É a pior forma de matar É uma mais mulher. cruel. Com É certeza. matar os filhos dela. Porque essa mulher, assim, literalmente, ele matou essa mulher. E isso, infelizmente, agora teve uma visibilidade, porque aconteceram 2 fatos muito próximos, mas não é incomum. E de grande comoção, né? Mas é. infelizmente não é incomum. Não é incomum. É que esse último fato tinha imagens dele com a criança, tinha um áudio dele dizendo, fiz uma besteirinha, agora lida com isso, mostrando o absoluto desprezo, tanto por ela quanto pelo Pelo filho. próprio filho. E as crianças, elas ficam em risco, e a mulher que vai denunciar esse risco, ela corre o risco de perder a guarda. Aguarda. Né? E aí, deixar essa criança numa situação de maior risco ainda. Então, assim, o sistema de justiça tem que estar atento para isso. Mas não só o sistema de justiça considerado, assim, né? Polícia, juiz, promotor, mas como um todo. Não só justiça Quem faz penal. perícia também tem que estar atento a isso. Ter perspectiva de gênero na perícia. Porque a gente vê peritos fazendo
análise ali, tanto na vara de família, enfim, sem nenhuma perspectiva de gênero, né? Sempre entendendo que a mulher está querendo tirar vantagem. Até mesmo assistentes sociais também fazem perícia nos processos. Sim, exato. Porque E até isso diz respeito, a gente tem, né, o sistema de justiça, eu acredito que tenha muito que mudar ainda nesse sentido, né, Ivana? Porque ainda revitimiza as mulheres e as mulheres são muito desacreditadas. Sim, sim. Né? E uma mulher que quer uma indenização, uma mulher que busca dinheiro, né? Ela é tida como uma interesseira. Porque isso não faz parte do estereótipo. Dinheiro é com os homens. É com os homens. Cuidado é com as mulheres. Quando uma mulher quer dinheiro, De ela novo, é interesseira. papéis de gênero, Não, né? isso também é milenar. A ideia de que a mulher é mentirosa, pérfida. Isso vem desde Eva, né? Sim, que mentiu exatamente. lá pro Adão, enfim. Mas depois ainda teve o período de caça às bruxas, que reforçou a muito idade a ideia de que as medieval. mulheres são más, são perversas, são mentirosas, enganadoras, né? Então, assim, isso não está mais na lei. Porque teve um determinado momento que a lei dizia que a palavra de uma mulher valia a metade da palavra de um homem. Estava escrito. Sim. Tá, isso não está mais escrito. Mas isso permeia o imaginário. Né? É que nem mulher honesta, né? Exato. A gente tira do Código Penal. Mas Denúncias a gente continua... falsas, que as mulheres fazem denúncias falsas para prejudicar os homens. Quando uma mulher faz uma denúncia, a primeira pergunta, mas por que será que ela está fazendo essa denúncia? Será que é para prejudicar? Ou então, o que será que ela fez para ele fazer isso com ela? Né? Então, assim, é muito difícil para as mulheres denunciar. Aí, quando ela demora para denunciar, porque é tão difícil assim, pergunta, mas por que ela não denunciou antes? Sim. Isso está muito esquisito, isso está muito estranho, né? Então, assim, é muito difícil ser mulher. Mas que isso não nos paralise, né? Não, é por isso que a gente tá Eu aqui, acho que né? é por isso que a gente tá aqui. Que a gente tem que realmente poder continuar caminhando juntas, ter essa sororidade, esse espírito de cooperação. Uma levanta a outra, uma inspira a outra. Porque se a gente chegou até aqui, apesar da dificuldade que a gente ainda enfrenta, é porque muitas vieram antes, né? Vieram A gente não ganhou rompendo, nada de graça. Foi a luta barreira, das outras. paradigma, com certeza. o movimento feminista, Sim. assim, com todas as suas fases, né? É extremamente importante para que a gente pudesse estar aqui. A gente começa com o movimento das sufragistas e a gente vai indo para outras pautas. Sim. E hoje a gente tem que lutar, inclusive, para manter os direitos que a gente já conquistou. Exato. E de mãos dadas. E sempre de mãos dadas, que eu acho que é o único jeito, né? Verdade. E também, Ivana, além de tudo que a gente está conversando aqui, a Ivana também é autora do projeto Fale com Elas. É isso, um projeto verdade. novo que traz no nome a urgência do ouvir, da escuta humanizada, especializada. A gente queria que tu falasse um pouquinho sobre esse projeto. Esse projeto, Tati, eu desenvolvi esse projeto aqui em Porto Alegre quando eu estava na promotoria especializada da violência doméstica aqui, porque eu senti, assim, uma grande dificuldade de entender o que as mulheres realmente queriam, porque eu vinha de uma realidade de trabalhar com as mulheres no interior do estado, que tudo é mais fácil, uma comarca menor, tudo é mais fácil. Sim. E aqui em Porto Alegre, bom, tu trabalhava na DEAN, né? São milhares de inquéritos, né? E aí cada promotoria tem milhares de inquéritos. E eu gosto muito de poesia, já falei isso para vocês, né? E eu gosto muito do Walt Whitman, e eu dizia para as minhas estagiárias assim, ó, que eu parafraseava o Walt Whitman, porque ele tem um poema que ele diz assim, ó, isso não é um livro, camarada, quem o toca, toca num homem. E eu dizia, esse aqui não é o inquérito, né, do tempo do inquérito físico ainda, né? Sim. Cada um desses aqui é uma mulher, é uma história, é uma vida. é uma pessoa que está esperando alguma coisa, Sim. né? Então, assim, ó, dá uma grande aflição não saber o que fazer, né, para atender a todas e saber realmente o que elas querem, sobretudo naqueles crimes que eram condicionados à representação, elas podiam dizer se queriam ou não queriam seguir com o processo. E eu criei esse projeto que basicamente era uma conta de WhatsApp para fazer contato com elas. Na época ainda não tinha essa coisa de empresa fazer contato por WhatsApp. Elas estranhavam, elas achavam que era trote, que era ele, elas achavam que era o agressor fazendo outro contato telefone. com elas. Isso aproximou muito, assim, porque na capital tem muitas instituições e é tudo muito diluído, e por vezes eu achava estranho, assim, que a vítima entrava na sala de audiências e ela não sabia quem eu era, o que o promotor fazia. Sim. Não sabia o que o promotor faz. Ela reclamava, mas eu não tenho advogado. Ele tem advogado, eu não tenho. E aí eu começava a explicar, mas a senhora não precisa de um advogado. Né? Eu estou aqui para defender os seus interesses. Tá, mas o que a senhora é? Quem que é a senhora? O que é Ministério Público? Então
foi mais nesse sentido, assim, eu acho que a gente precisa humanizar a justiça e aproximar a justiça, né, das mulheres, das pessoas em geral, mas no caso, como eu trabalho Principalmente com da isso. vítima, né? Ainda mais o direito penal, que a gente sabe que não Exato. tem nem por tradição, nem por semântica. Exatamente. Trabalhar e olhar pra Isso vítima. agora é uma virada. Isso aconteceu em 2019, tá? Esse projeto começou em 2019, ele acabou se tornando institucional, então tem várias promotorias hoje que aplicam esse projeto. E agora, com essa nova gestão do procurador-geral, o Alexandre Saltes, também por uma iniciativa da colega do Centro de Apoio Criminal, Alessandra, teve a criação das centrais de atendimento às vítimas, que é justamente com essa ideia, não só de vítimas de violência doméstica, mas vítimas em geral. Mas a boa parte Acaba sendo, são né? as vítimas de violência doméstica. Com a ideia de que a vítima no processo, ela não é mais, assim, objeto de prova. Só meio Ela de é prova. sujeito no processo. Ela tem que ser atendida em todas as suas necessidades, que não é somente a condenação. E eu costumo dizer isso para os colegas, assim, que ainda, né, sobretudo os que estão ingressando na carreira, e eu digo, vocês vão passar pela frustração de querer condenar o agressor, porque ele praticou um fato, e vocês não conseguirem porque a vítima não colaborou, né? Então, assim, se preparem, porque isso faz parte do ciclo da violência, faz parte de todo o contexto, é muito complexo esse fenômeno. Mas eu digo para eles, e eu tenho certeza disso, o mais importante não é condenar o agressor, o mais importante é proteger essa vítima. Inclusive pra ela, né? Não é o que elas querem, na maioria Não. das vezes. O mais importante é ela saber que pode ser que naquele momento ela não esteja pronta ainda para fazer a denúncia e para levar até o final. Pode ser que ela não esteja pronta para sair do relacionamento, que, aliás, o relacionamento dela não nos diz respeito. O que diz respeito é a violência. É a violência. Se ela vai ficar ou não vai ficar, isso é uma questão dela, né? Então, assim, pode ser que não seja aquele momento, mas se a gente não revitimizar essa mulher, se ela entender que a gente está ali para ajudar, se ela continuar naquele relacionamento, é muito provável que aconteça de novo, porque as O relações são ciclo cíclicas, se né? retroalimenta, né? Ela vai saber que ela pode buscar o sistema de justiça. Se ela for revitimizada, ela não volta mais. Então, isso é muito importante. E é importante não só a vítima saber que ela pode ser amparada e a questão da condenação não ser o mais importante, porque também a gente tem que pensar o que a gente vai fazer com esse agressor. A gente condena ele nesse processo, a vítima consegue sair dessa relação, mas ele não vai ficar celibatário o resto da vida. Sim. Ele vai ter uma outra companheira E vai que provavelmente ele vai reproduzir esse mesmo padrão de comportamento, porque a violência ela é transgeracional. E foi o que ele aprendeu e é o que ele vai fazer. E é por isso que, assim, os grupos reflexivos de gênero são algo, assim, que funciona muito bem. Os índices de reincidência são menores do que 5%. Em alguns lugares 0%, né? Sem Então, incidência. assim, e o que é um grupo reflexivo de gênero? É o banquinho do pensamento, né? Academia do pensar, né? Do Tu é levado a repensar aquilo que te ensinaram sobre o que é ser homem, sobre a necessidade de exercer violência, a necessidade de resolver conflito por meio da violência. Então, assim, aparece o tópico, não funciona. Funciona, muito os bem. dados mostram que funcionam. Então, assim, quem trabalha com isso costuma contar que no primeiro dia eles só vão obrigados, né? Por Sim. livre e espontânea vontade não vai ninguém. Mas Inclusive, aí o juiz- agora a medida protetiva, agora não, há alguns anos, mas nós discutimos isso Isso lá é no medida início, protetiva. porque não tinha essa é. determinação, é Exato. uma espécie de medida Então, cautelar. o juiz manda. O juiz manda. Aí ele chega lá, primeiro dia ele chega furioso, indignado. Sim. E aí quando se pergunta pra ele, né, o que aconteceu, por que tu tá aqui, a resposta é sempre a mesma. Porque ela me denunciou. Sim. Nunca eu fiz isso, aquilo. Ela me denunciou, você não estava aqui, Que ela né? me denunciou, né? E aí, A com culpa é muito dela. ódio, A muita culpa é dela. raiva, muito indignado, muita raiva, muito ódio. E aí, com o passar do tempo, eles realmente conseguem se perceber, mudar. E alguns pedem para continuar. Continuar porque no grupo, né? Exato. Viram amigos, levam bolinho, chimarrão. Exato. Então, assim, ó, é transformador. É uma sociedade que a gente acredita, né? A reeducação, né, que a gente Exatamente. fala. Mas A gente acredita. tu acredita que nós estejamos avançando nesse debate sobre essas violências invisíveis, ou nós, enquanto sociedades, ainda estamos Dormindo, adormecido. engatinhando nesse processo? Eu vejo, assim, alguns avanços e alguns retrocessos ao mesmo tempo, mas isso é meio histórico, né?
Esses dias eu comentava O fenômeno que social, parece que a né? gente está, né, voltando à Idade Média. E aí um professor de história me disse, não, nós estamos um pouco pior que a Idade Média em alguns aspectos, Não quero ser né? pessimista, mas tá um pouco Em alguns pior. aspectos. Mas então eu vejo assim que, imagina, quando eu tinha 15 anos, feminismo eu não sabia nem que, nunca tinha ouvido falar. Uhum. Não sabia do que se tratava. Sim. E hoje a gente tem, assim, uma legião de meninas muito jovens que já sabem do que se trata e o que é isso. Mas, em contrapartida, a gente também tem uma legião de jovens que praticam o discurso de ódio, Uhum. né? Então, assim, ó, há uma... É muito... Uma polaridade ainda. É né? muito antagônico isso, assim, do desconhecimento, né? E realmente praticar mesmo, assim, o discurso de ódio, homens e mulheres, né? Mulheres. Praticando isso e entendendo a misoginia, assim, com muito ódio às É. mulheres. Então, isso é bem preocupante, né? Que a gente tem que ficar muito atento, porque qualquer deslize a gente volta de novo às caças bruxas. Exatamente. Então, tem que estar vigilante, não pode baixar a cabeça, tem que incomodar, tem que ser a feminista chata, assim. Tem que ser. E a gente Porque- percebe essa questão dos crimes de ódio, né, Ivana? Hoje eu estou na Delegacia de Combate à Uhum. Intolerância, trabalhando com esses Sim. crimes de ódio. E o que a gente percebe é que a misoginia, ela atravessa Sim. todos os demais crimes de ódio. Exatamente. Então, eu posso pegar um racista, ele vai ser machista. Exatamente. Eu pego o neonazi, ele também é misógino. Exatamente. Então, a gente vê como essa questão, esse sistema de dominação, ele é tão forte, o patriarcado, ele é tão forte, Sim. que ele vai atravessando outras formas de opressão E também. a gente tem uma questão que, assim, ó, se pergunta muito, porque os dados, quando a gente olha lá o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, todo ano traz uma tragédia, né, de que tá subindo, os números de violência estão subindo. E aí a pergunta, mas tá subindo a violência ou as mulheres sim, estão denunciando ou tá mais? diminuindo a subnotificação. Mas o próprio fórum explica, né, as várias hipóteses, né? O último tinha 4 hipóteses para explicar esse aumento, mas uma dessas explicações, que eu acho muito interessante, que é uma teoria feminista, de que a gente está exatamente numa virada de página. As meninas já sabem que podem trabalhar, podem usar a roupa que quiser, elas podem escolher com quem vão casar, Sim. né? Então, assim, elas já sabem os seus direitos e querem exercê-los, desejam exercê-los, tentam exercê-los, enfim. Mas os meninos continuam sendo criados Os como há mesmos, 50 anos é. atrás. Que homem não chora, que o homem tem que ser o provedor, né? A virilidade Exato. masculina. Então, assim, o que está acontecendo? Que a gente tem que pensar nisso. E, mas não é verdade que a gente cria diferente. Cria diferente, sim. Cria. Olha os bonecos. Olha, você dá boneca, panelinha e fogãozinho para as meninas, você está dizendo para ela que esse é o lugar dela, o âmbito A privado. domesticidade. É Eu fui isso. criticada quando eu dei Né? panelinha e cozinha pro meu filho. Aí, pros meninos é bola, foguete, brinquedo. Como é que a gente elogia uma menina? Ela é Uma menina bonita. pequena, bonita, Linda, princesa. princesa. Como é que a gente elogia um menino? Inteligente, corajoso, Forte, né? esperto, Esperto. Então, a gente, desde muito cedo, a gente já mostra para as crianças o que, Os que marcadores é importante. de gênero. O que é importante para uma menina? É ser bonita. Uhum. E aí ela já começa a se E como preocupar ela com a deve se aparência. comportar, né? Fecha as Exatamente. pernas, não, Exatamente. né? Não se coloca Então, assim, não se porta ela começa assim. a se ver naquilo que ela pode ou não pode Nas ser. representações. Né? Então, assim, a gente não acaba não incentivando as meninas a serem grandes pensadoras. Né? A gente incentiva isso nos meninos. E eles se sentem inseguros também. Né? Eles têm que ficar o tempo inteiro reforçando essa masculinidade. É o que se exige. E assim, Ivana, tu falaste muito dos grupos reflexivos, né? E eu tive a oportunidade de participar de alguns, tanto na Polícia Civil, como junto ao primeiro juizado. E o que a gente percebe dentro desses grupos é sofrimento, Sim, é insegurança. com certeza. Então, na verdade, a gente está com os dois polos estão em sofrimento. Com certeza. Não é só a mulher que está O machismo sofrendo. faz muito mal para os homens. Exatamente. Então, isso é perverso para ambas as partes, né? Esses exatamente. papéis. É muito perverso, porque eles centram realmente o sofrimento, assim, o problema é de saúde mental, por isso que eles se matam mais. Não, e eles são realmente despreparados, perdidos para lidar com essa nova mulher. Não Essa sabem. mulher que se reinventou, que está em todos os lugares. E a gente não está ensinando os meninos a fazer E nós não isso. estamos tendo esse cuidado com as masculinidades. Aliás, pauta do próximo programa aqui, né, Pri? Mas, Ivana, a gente chegou agora no momento do programa que a gente gosta muito, um momento muito especial, que é o quadro Carta Pra Mim.
E esse quadro a gente vai convidar a Ivana de hoje, essa mulher poderosa, aguerrida, feminista, a escrever uma carta para aquela Ivana do passado, para aquela menina que não tinha a menor ideia do que estava por vir, do que era o movimento feminista, do que era o desafio de trabalhar com violência contra a mulher, do que é a missão que hoje tu escolhe para tua vida. O que essa Ivana de agora diria para a Ivana do passado? Essa Ivana de agora diria para aquela Ivana que o mundo não era Nárnia, como ela achava, né? Quando eu ingressei na carreira há quase 26 anos, o que mais me chocou quando eu comecei a trabalhar era a quantidade de estupro de criança, e eu achei que eu estava na cidade mais horrorosa do mundo, porque eu não São sabia, Gabriel? eu não sabia, Era São eu não Gabriel. sabia que isso existia. Na verdade, não era a minha comarca, eram todos os lugares. Então, assim, eu diria para ela que o mundo é bem mais cruel do que ela imaginava, né? Mas que, apesar disso, assim, ela tinha que tomar alguns cuidados para não revitimizar as mulheres que passassem por ela, porque com uma visão extremamente machista, eu revitimizei muitas mulheres. Eu pratiquei muita violência institucional. E eu sempre conto a história de uma mulher em específico que nas minhas palestras, que ela várias vezes o companheiro ia preso porque espancava, daí ela ia lá, pedia para soltar, pedia para retirar, daí ele ia lá, espancava de novo, aí ele, ali pela quarta vez a juíza disse, eu não solto mais, vai pedir para promotora, que se ela disser para soltar, eu solto. Ela foi conversar comigo e eu descasquei ela. Descasquei, dizendo que ela estava me fazendo perder o meu tempo, que ela achava que eu era uma palhaça, que ela tinha que ter vergonha na cara, esse tipo de coisa. E disse para ela nunca mais me aparecer na promotoria. E funcionou, porque ela nunca mais apareceu. Não só na promotoria, como ela nunca mais apareceu na delegacia. Eu pratiquei uma violência institucional tão grande que ela não acreditou mais no sistema de justiça. Sim. E a história dessa mulher me acompanha, porque hoje, há pouquíssimo tempo atrás, eu lembrei dela. Né? Não é uma coisa que na época eu tenha me dado conta disso. Há pouquíssimo tempo atrás eu me lembrei da história dela. O nome dela é Maria Goretti. Eu levo a Maria Goretti comigo. E eu levo a história da Maria Goretti nas palestras porque eu não tenho orgulho dessa história. Eu me envergonho dela. Mas eu gosto de dizer o seguinte, isso é importante. Eu não fiz isso porque eu sou uma pessoa má, porque eu não sou. Eu fiz isso por ignorância. Por muita ignorância, por achar que aquilo que eu estava fazendo ia ajudar a Maria Goretti. Sim. Ela ia ouvir aquilo, ia tomar uma decisão na vida, ia largar o Márcio. E não aconteceu. O que aconteceu foi que ela ficou muito tempo num ciclo de violência. Eu fiquei 17 anos em São Gabriel. E muitos anos depois eu vi um registro de ocorrência que aparecia o nome dela, porque a filha dela, de 15 anos, fugiu de casa com ele, com o companheiro dela. O que vem me mostrar hoje, que eu entendo esses fenômenos e estudo isso, que havia, além de uma violência doméstica, uma violência sexual intrafamiliar, né? Então, assim, e isso se perpetuou por conta da minha violência. Então, é por isso que eu digo assim, me convidam para ir a Roraima, eu vou a Roraima. Vamos falar sobre isso, porque assim, eu queria, quando eu ingressei na carreira, eu queria estar no lugar daquelas pessoas que estão ali assistindo. Eu queria que alguém tivesse me dito tudo isso. Então, o que eu diria agora para aquela Ivana é isso, assim, ó, busca entender mais o mundo como ele é e busca se aproximar do movimento feminista o quanto antes, para evitar de reproduzir essas violências na tua carreira, mas sobretudo para tu ver também as violências pelas quais tu passou e não percebeu. E não percebeu. Né? Então, assim, certamente, hoje eu consigo ver inúmeras violências pelas quais eu passei e achava absolutamente natural. E não são, elas deixam marcas indeléveis, haja terapia, né? É difícil ressignificar isso, né? Mas então, era esse o conselho que eu ia dar para ela, seja feminista desde sempre, que isso vai te fazer bem. É verdade. Infelizmente, a gente está chegando ao final desse programa e a gente quer te pedir, Ivana, que olhando para aquela câmera, tu deixa uma mensagem para todas as mulheres que estão nos acompanhando, que se sentem vítimas de violências também invisíveis. Quais os conselhos que tu daria, quais as palavras de força que tu poderia deixar para elas? Então, assim, meninas, gurias, quem está se sentindo incomodada, quem tem um certo desconforto na relação,
presta atenção nisso. E respeitando o tempo de cada mulher, né? Cada mulher tem o seu tempo para isso. Procura ajuda. Procura uma delegacia de polícia, procura o Ministério Público, procura um centro de referência da mulher, mas não deixa as coisas irem escalando, porque isso pode acabar num feminicídio. Morrem aproximadamente 4 mulheres por dia nesse país. Nós estamos em 5º lugar no país que mais mata mulheres. E as mulheres morrem em silêncio. A maioria das mulheres que morrem não tinham nenhuma medida protetiva no momento dos fatos. Algumas delas nunca tinham feito um registro de ocorrência, paralisadas pelo medo. Então, não fiquem paralisadas pelo medo. E sempre que eu falo sobre isso, eu gosto de encerrar com uma fala de um escritor moçambicano, Mia Couto, porque eu acho que é como um labirinto isso que a gente vive quando está passando. E a frase dele ela diz o seguinte: quem vive num labirinto tem fome de caminhos. Nós somos esses caminhos para vocês, nós do sistema de justiça, nós, mulheres que estamos juntas, né, para auxiliar umas às outras. Então, venham, a gente está aqui. Que É lindo, sobre isso, Ivana. olha, Muito maravilhosa. obrigada, é uma honra estar aqui contigo. Foi Verdade. maravilhoso conversar contigo sobre esse assunto, realmente um assunto que tu domina e fala com maestria sobre ele. E eu tenho certeza que essa conversa que nós tivemos hoje aqui vai ajudar muitas mulheres que realmente precisam e que não tinham nem clareza do que estavam vivendo, dos processos familiares ali de violências realmente invisíveis. E eu acho que a gente traz essa clareza, é muito gratificante. Muito obrigada muito mesmo. obrigada, Verdade, digo é sobre eu, isso, é o meninas. caminho do despertar, né, Ivana? Te agradecer mais uma vez, agradecer pela tua disponibilidade. Tão logo a gente te convidou, eu sei que tu nem pensou, nem pestanejou, né? Ela não sabia nem se ia ter agenda, mas ela já disse sim. Claro. Então, obrigada, eu sei que tu enxerga, a gente vê a paixão, o amor que tu coloca no que tu faz, é missão. Então, assim, ainda que tu tenha despertado, talvez um pouco tardiamente, Verdade. ainda bem que tu despertou e que tá aqui para despertar e inspirar outras mulheres. Tu é fonte de inspiração, tu é referência, não é só para mim, não é só para o nosso estado. Tu sabe que tu é uma referência nacional, que sai internacional. Então, continue se reconhecendo dessa forma tão linda e tão potente, porque tu é potência. Ai, obrigada, muito obrigada de verdade. Gurias. Gratidão. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Tô obrigada. aqui, essa corrente, né, de mulheres Obrigada, que ajudam, que obrigada. erguem outras mulheres. Obrigada. Mas, Ivana, antes da gente terminar, a gente quer poder também te entregar um mimo, um presente aqui do Poder Delas Cast. Vou pedir aqui para o Rafa nos alcançar para registrar todo o nosso carinho, toda a nossa gratidão. Aqui. Obrigada, Obrigada, Rafa. Ai, Aqui, obrigada. uma lembrancinha. Ai, que legal. Pra você Eu tava achando deixar. tão bonito a nossa canequinha É, aqui uma do Poder canequinha. Eu tava Delas. achando tão linda. Leva lá pro teu Adorei. teu Vai lá pro meu gabinete. gabinete. Adorei. Obrigada, queridas. Muito obrigada, Ivana, mais uma vez. Muito obrigada a todas e todos que nos acompanharam até aqui. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Continuem lá também deixando sugestões, né, Pri? E comentários de temáticas também que a gente possa trazer. Muito obrigada e obrigada mais uma vez a todos os nossos patrocinadores. Obrigada à Casa Raquel Rocha, porque beleza natural não se cria, se revela. E é exatamente isso que a Casa Raquel faz por você. E agradecer mais uma vez a uma grande amiga e agora patrocinadora, Carla Quies Joias. Joias que contam nossas histórias, poder que brilha em você. Muito obrigada a todos e todas que nos acompanharam até aqui. Foi um prazer imenso estar aqui trazendo mais uma vez uma temática importante para todas nós, mulheres. E também para os homens que nos acompanham, para que se acompanhem essas temáticas que vão fazer com que vocês, de fato, evoluam. E eu quero mais uma vez convidar todos vocês para se inscreverem no nosso canal do YouTube, deixarem o like aqui nesse vídeo se ainda não deixaram, ativar as notificações, deixar os comentários, porque a participação de vocês é muito importante para nós e possibilita que nós estejamos aqui e continuemos nesse trabalho cheio de propósito aqui que nós estamos Exatamente, realizando. fortalecendo essa corrente, esse coletivo de mulheres que erguem e inspiram outras mulheres. E na próxima quarta-feira, às 20 horas, nós temos mais um encontro marcado aqui No Poder Delas Cast. Até lá!